Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando a aula, tá? É muito importante que vocês assistam os vídeos para vocês poderem entender, tá bom? Porque assim no vídeo é como se eu estivesse pertinho de vocês aí dando uma ajuda a vocês, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível na nossa aula, tá bom, pessoal? Na aula passada nós falamos sobre solos, tá? Então, como se origina o solo, quais são as propriedades do solo, tá? A formação do solo, né? Do que o solo é constituído, classificação de solo, que o solo ele é um recurso natural e que ele é esgotável, né? Se nós não cuidarmos, nós podemos ficar sem solo produtivo, não é verdade? Então, é muito importante a gente cuidar do nosso solo para que a gente tenha vida, tá? E a nossa aula de hoje vai falar sobre esse cuidado, mas não só com o solo, mas com tudo. Nossa aula de hoje é sobre sustentabilidade. Já ouviram falar em sustentabilidade? Hoje se fala muito em sustentabilidade, inclusive na Rede Globo está passando um comercial sobre sustentabilidade, não é verdade? Então, olha aqui, pessoal. Sustentabilidade. Quando fala sustentabilidade, pensa somente na parte ambiental, né? Só que não é só ambiental, pessoal, a sustentabilidade. A sustentabilidade ela é formada como base um tripé, tá? Para realmente ser sustentável, ela tem que ser o quê, pessoal? Não só o meio ambiente, mas ela tem que ser ecologicamente correto, que é o meio ambiente, então fazer aquilo que é correto para o meio ambiente, economicamente viável. Então não adianta também eu só fazer algo bom para o meio ambiente e não ser viável. Então tem que ser algo bom para o meio ambiente, ecologicamente correto, economicamente viável, tá? E socialmente justo, ser justo com as pessoas. Então uma propriedade ela pode ser sustentável, tá? Uma propriedade rural, uma empresa, uma indústria, ela pode ser sustentável, desde que ela seja ambientalmente correto, socialmente justo com os seus funcionários e economicamente viável, ela tem um retorno financeiro. Então, isso é sustentabilidade. E muitas vezes a gente fala a questão de sustentabilidade também com os recursos naturais. Como você está agindo hoje com os recursos naturais? Você está agindo de forma que ele ainda exista para as gerações futuras? Que mundo você está deixando para os seus netos? Netos, professora? Sim, um dia vocês terão netos. E que mundo vocês estão deixando para eles? Então, pessoal, por isso a gente tem que pensar, tá? Então, esse é o tripé da sustentabilidade, tá bom, pessoal? Então, social, ambiental e econômica, tá? Tem que atingir os três, beleza? Tranquilo até agora? E aí, pessoal, o que aconteceu? Houve uma reunião, tá? E nessa reunião, nós tivemos ali, pessoal, essa reunião foi em setembro de 2015, onde 193 países acordaram, né, fizeram um acordo de cumprir uma meta, tá, pessoal? O que são essas metas? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, a gente chama de ODS. Os ODS são 17 itens que tem que atingir essa meta, tá? Essa meta eles têm que cumprir até 2030, é isso que tá passando. E o que são esses 17 ODS? Tá aqui, ó, pessoal, os 17. A professora vai passar no material de apoio para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, o que seriam os 17? Primeiro, erradicação à pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água limpa e saneamento. Nós sabemos que tem muitas cidades, bairros que não têm água limpa e saneamento básico. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho decente e crescimento econômico, porque ainda tem muitas pessoas que ainda não têm um trabalho decente. Nós sabemos que ainda tem lugares que ainda eles escravizam as pessoas, tá? Nono, inovação e infraestrutura. Décimo, redução da desigualdade. Quanta desigualdade social tem no mundo, né, pessoal? 11º, cidades e comunidades sustentáveis. Olha só, uma cidade sustentável, que bacana, né? Lembrando, para uma cidade sustentável, sustentabilidade é os três, né? Ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.
12º, consumo e produção responsável. Será que nós produzimos de forma responsável na nossa propriedade? E consumir? Nós consumimos alimento, vestimenta de forma, de forma responsável? Olha aí. 13º, ação contra a mudança global do clima. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas a cada ano está mais quente, tá? Olha quantas efeitos climáticos que a gente tem sofrido na agricultura mesmo, uma estiagem muito longa, né? Essa agora que aconteceu hoje, graças a Deus está chovendo, mas estava muitos dias sem chover, então alguns lugares já estavam ficando sem água. Então, pessoal, olha aí as mudanças climáticas. Então, a cada ano aumenta aí 1 grau na temperatura. Imagina que uns tempos a gente vai cozinhar. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para que isso não aconteça, tá? 14º, vida na água. Pessoal, água. Quantas pessoas que vocês conhecem que já não tem uma água potável para beber, tá? E aí já não tem saúde, né? 15ª, vida terrestre. Então, quando a gente fala em vida, não é só a nossa, né? Nós temos dos demais aí, né? Dos animais, a vida, tá? 16ª, paz, justiça e instituições eficazes. E 17º, né? 17º, parceria e meios de implementação. Então, essas são as 17 metas dos objetivos sustentáveis que 193 países fizeram um acordo e assinaram que eles têm que cumprir até 2030 essas metas, tá? Então, pessoal, isso é sustentabilidade. Para que haja sustentabilidade, nós precisamos atingir essa meta, tá joia? Espero que você ajude a fazer parte do cumprimento dessa meta, tá? Para que a gente consiga atingir essa meta, tá joia, pessoal? Aí, quando a gente fala em sustentabilidade, aí a gente lembra da parte ambiental. Então, vamos falar um pouquinho da parte ambiental lá na propriedade, tá, pessoal? Então, a gente sabe que não é só sustentabilidade, só meio ambiente, mas vamos aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre a parte ambiental na propriedade, tá? Então, a gente viu a questão do solo, que nós temos que cuidar do solo, porque ele é um recurso natural esgotável. Nós falamos sobre a água, que é da importância da água, tá? E como que está lá os cuidados ambientais na tua propriedade? Você está cuidando da água? Você está cuidando do solo? Para que auxilie ou para que as pessoas realmente cuidem, nós temos o Código Florestal Brasileiro. Por quê, pessoal? A gente fala de floresta, uma árvore, ela ajuda, pessoal, a absorver, né, o dióxido de carbono da atmosfera. Então, ela ajuda a diminuir o efeito estufa, tá? Uma árvore, quando a gente tem uma árvore. Além disso, ela produz oxigênio para nós. Então, quanto mais água, mais limpo, né, vai estar o nosso ar para nós respirarmos, tá? Além disso, ela forma sombra para que a água não evapore e a gente tenha mais água. A raiz dela, pessoal, ela ajuda a proteger as margens de rio para não ter o assoreamento, o solo não ir para dentro do rio, aquele rio não ficar raso e ele não acabar a água. Então, olha que importante aí as nossas florestas. Então, nós temos o Código Florestal Brasileiro. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar bem sucinto aqui para vocês, e aí vocês vão ter as imagens, o material de apoio. Então, o que eu tenho que entender do Código Florestal? Dentro da minha propriedade, eu tenho área de preservação permanente. O que é a área de preservação permanente? APP. É uma área intocável, eu não posso desmatar ela de jeito nenhum, nem usar um palanque para cerca, tá? Essa área de APP, nem as vaquinhas não podem entrar. Então, onde que é uma área de APP? Margem de rios, tá? Nascente, em volta de nascente. O que é nascente, professor? Onde nasce a água, tá? Olho d'água, então margem de rio, nascente. Topo superior de morro, como assim? Eu tenho um morro lá na minha propriedade. O terço superior, a parte superior do morro lá em cima é uma área de APP também, tá? Tem que ter vegetação nativa. Então, essas áreas, margem de rio, nascente, topo de morro, topo de chapada, é área de APP. Tem que ter uma vegetação permanente, tá? Essa vegetação, ela pode ser arbórea ou não, né? Então, pode ser apenas gramíneas, né? Grama, capim, se for ali nascido, né? Ali, tá? Não foi plantado. Tá bom? A APP é intocável. Outra questão que eu tenho que saber também do Código Florestal.
Áreas consolidadas. O que é uma área consolidada? Isso está de acordo com o novo Código Florestal. Então, aquelas propriedades que plantam próximo a rios, a morros, antes, né, que foi desmatado antes de 2008, tem uma data certa, junho de 2008, essas áreas são consideradas, né, 22 de julho de 2008. Tudo que foi desmatado próximo a rios, lagos, tudo antes de julho de 2008 são áreas consolidadas. Se eu desmatei próximo a um rio depois de 2008, ela não é consolidada, então eu tenho que recuperar essa área. Mas se eu desmatei antes e eu uso para agricultura, uma agricultura, desde que eu tenha o manejo certo do solo, eu posso continuar usando. Então, isso é uma área consolidada, a área utilizada pelo homem anterior a 22 de julho de 2008. Tá? Então, esse é outro conceito que eu tenho que saber do Código Florestal. Então, APP, área consolidada. O que eu também tenho, pessoal, dentro do Código Florestal, um conceito é reserva legal. O que é uma reserva legal? É uma área de vegetação dentro da minha propriedade que é como se fosse uma reserva. Ah, eu precisei de um palanque para cerca, eu posso utilizar, mas eu tiro um, planto o outro, tá? A reserva legal, ela não precisa ser só também de árvores nativas, né, daqui do Brasil. Ela pode ter também alguns 50% de espécies exóticas, árvores de outro país ali, tá? Então, isso é uma reserva legal. Quanto que eu tenho que deixar de reserva legal dentro da minha propriedade? A reserva legal, pessoal, é de acordo com o tamanho da sua propriedade, tá? Propriedade aí na região de até 80 hectares, isso, até 80 hectares, o que tiver de área de reserva legal é o suficiente, não precisa plantar mais. Agora, propriedades acima de 80 hectares, ela tem que ter uma reserva legal de 20%. Tá? Então, 20% da propriedade tem que ser reserva legal. Então, se tem uma propriedade de 100 hectares, 20 hectares tem que ser reserva legal, tá? É uma área de floresta, mas vocês vão ver na imagem também, tá bom? Outra questão que eu tenho que saber do Código Florestal é uma área de uso restrito. O que é uma área de uso restrito? São áreas caídas com uma declividade de 25 a 45 graus, tá, pessoal? É uma área de uso restrito, eu não posso utilizar com qualquer plantação, plantações anuais, por exemplo, que soja, milho, que né, todo ano eu planto e tiro. Eu tenho que utilizar essas áreas somente com arbóreas, né, arbustivas que não sejam anuais, mas que sejam perenes. Então, por exemplo, um silvopastoril, então ter árvores com pastagem, café, pode ser essas áreas declivosas. Por que eu não posso utilizar com plantações anuais? Porque eu tenho que ali trabalhar com maquinário, e aí isso vai fazer o quê? Dar erosão no solo e dar assoreamento dos rios. Então, isso eu tenho que entender do Código Florestal, tá, pessoal? Então, o que eu posso fazer na minha propriedade? Então, se eu tenho uma nascente dentro da minha propriedade, eu tenho que deixar uma vegetação nativa em volta dela, que a gente chama de mata ciliar. Nos rios também. Por que mata ciliar? Porque o que é a função dos nossos cílios? Proteger os nossos olhos. Então, a mata ciliar vai proteger os rios, tá? Então, em volta de rio nascente, olho d'água, tem que deixar mata ciliar, área de APP, de acordo com o tamanho do rio e o tamanho da propriedade, vai ser a largura, tá? Que mais? Reserva legal. Se a minha propriedade for acima de 80 hectares, eu tenho que ter uma reserva legal, tá? Então, além da APP, eu vou ter uma reserva legal, uma área de vegetação nativa ali, de reserva dentro da minha propriedade. Se eu tiver uma área com declividade dentro da minha propriedade, de 25 a 45 graus, né, uma área muito caída, um morro lá, o que eu tenho que fazer? Não posso ter agricultura anual, tá? Só perene, não posso ter milho, soja e tudo mais. Tranquilo? Todo produtor rural que tem uma propriedade, ele tem que fazer o cadastro ambiental dessa propriedade. O que é esse cadastro ambiental? É um cadastro que você faz, né, junto a um sindicato, a uma instituição, ou um engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, ele vai cadastrar o que você tem na tua propriedade, de reserva legal, de área consolidada, de área de APP. Toda propriedade tem que ser feito isso, tá, pessoal? Se não fizer, pessoal, o que acontece? Amanhã ou depois você vai pedir um empréstimo no banco, você não vai conseguir liberar esse empréstimo porque você não tem esse cadastro ambiental. Toda propriedade tem que fazer, tá? Mas aí, quando a professora voltar, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vocês vão ler o material de apoio, tá? Vai ter as imagens de APP, de reserva legal lá,
e vai ter as atividades. O que é atividade? Você vai lá responder as perguntinhas. O que é sustentabilidade? O que são os objetivos de desenvolvimento sustentável e até quando eles devem ser cumpridos? Até quando que é para eles estipular, né, foi estipulada a meta. Dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, você vai escolher 5 que você acredita ser mais difícil de cumprir até o prazo determinado, tá? E aí, pessoal, tem um desenhinho no texto lá, de apoio, onde você vai recortar e colar no caderno de vocês e vai preencher lá, pessoal, com os números. Vai ter o desenho, vai ter os números no desenho. E do lado ali vai ter uma coluninha. Então, qual o número que tá ali que você acha que é a sede da propriedade? Você vai preencher ali, como se fosse um relacione, tá? Então, atividade bem tranquila, tá, pessoal? Um beijo, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre curva de nível e zoneamento climático, tá bom? Beijo, qualquer dúvida a professora está à disposição. E até mais.